partir do verso 15. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 50, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Papai querido, louvado seja o Senhor. Como nós cantamos e louvamos nesta noite, o teu amor é grande, é imensurável. O teu amor é tremendo sobre a nossa vida, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sê conosco mais uma vez em tudo que fazemos aqui neste culto, que falamos e ouvimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, nessa breve reflexão desta noite, eu queria trazer um tema a vocês, um título. Eu coloquei: o trabalhar de Deus em meio às nossas lutas. Voltando um pouco para aquela época, a história, muito bem conhecida pela amada igreja, né? No capítulo 49, nós vemos a morte de Jacó. Jacó morreu. E aí, o que aconteceu com seus filhos? Eles entraram em pânico, né? Mas por que isso? Porque eles acreditavam que José iria retribuir, né? Talvez até em dobro, em triplo, tudo que eles fizeram, né? A vida de José. Claro, eles entraram em pânico, ficaram com medo, falaram assim: meu Deus, e agora? Mais uma vez eles usaram da mentira, né? Dizendo que o pai tinha falado algo para eles na sua morte. E eles repassaram, entre aspas, o que o pai tinha dito. Mas ali nós observamos que ali era a mentira dos irmãos. Para quê? Para se preservarem do mal que eles pensavam que José iria fazer com a vida deles. Mas havia uma grande diferença na vida de José e na vida dos irmãos. José era um homem de Deus. José era um servo de Deus. José entendia o que Deus queria para a sua vida, ali no seu chamado. Olha, se nós observarmos quantos anos José passou ali, em aflições, né? E nós sabemos que em toda família, amados irmãos, toda família, existe alguém com a mágoa no coração. Se uma família não tem ninguém com essa situação, glória a Deus por isso. Mas observamos que as famílias em geral têm algo que alguém precisa tratar no coração, que precisa amadurecer espiritualmente, que precisa perdoar, que precisa usar da misericórdia sobre a vida do seu próximo, primeiramente dentro de casa, dentro da família. Porque os nossos familiares nos conhecem. Claro que muito mais do que os nossos familiares, só Deus, né? Para nos conhecer. E aí, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos uma nova vida e nós procuramos mudar, realmente ter uma nova vida. E para nós levarmos o Evangelho dentro de casa,
não é uma coisa fácil, nem foi para Jesus, né? Lá nos evangelhos, Jesus dentro da sua casa, dos seus familiares, na sua terra, foi aonde ele fez menos milagres de cura. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. A Bíblia nos diz isso, o Evangelho nos diz isso. Mas eu queria tirar uma lição com vocês nesta noite. Deus tem a sua maneira de trabalhar em meio às nossas lutas, dificuldades e aflições na nossa vida diária. Deus tem uma maneira de trabalhar. Amém, amados? E não tem sido fácil também nesses últimos dias, últimos tempos que nós temos passado. Com essa pandemia que aconteceu, que tem acontecido ainda, mas graças a Deus está se exaurindo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para isso e cremos no milagre de Deus, né? Mas Deus tem uma maneira de trabalhar também nessa situação. Se nós observarmos a vida de José, no capítulo 37 aí, no iníciozinho do capítulo 37, fala que ele tinha 17 anos. Aos 17 anos, a Bíblia fala, naquele momento, estava com 17 anos, ele fala que ele foi levar mantimentos para os irmãos. O pai falou, vai lá, José, leva lá para eles. Só que José era o filho da idade, né, de Jacó. E Jacó amava mais José do que os outros. Então, os outros irmãos tinham ciúmes. E a Bíblia diz no capítulo 37 que tinha 17 anos. Olha, se nós contarmos com 17 anos, com 30 anos ele foi se apresentar ao faraó. Quantos anos aí José passou com lutas e aflições, não querendo passar o que estava passando? Quanto? 13 anos. 13 anos José passando por essas aflições. Ele vai, os irmãos pegam e jogam dentro de uma cisterna seca. Aí ele falou, não vamos matar José não, ele é irmão de nossa carne. O mais velho falou, Rubem, vamos fazer o seguinte, vamos vender para os midianitas. Aí tira José daquela cisterna e vende para os midianitas. Aí os midianitas o que fizeram? Venderam para quem? Potifar, o comandante da guarda de Faraó. E tudo isso acontecendo anos na vida de José. Aí José, ali cuidando das coisas do Faraó, ele é acusado falsamente pela esposa do Faraó. Ele é jogado aonde? Dentro de uma prisão. E dentro daquela prisão ali, ele passou mais ou menos uns 3 anos. Conheceu o copeiro e conheceu o padeiro, né? E aí aquele copeiro e padeiro que haviam feito alguma coisa contra Faraó, foi jogado na prisão. José, como é que é? Interpretar essa palavra certa, bispo? Interpretou os sonhos daqueles 2 homens. Um ia viver, outro ia morrer. O padeiro morreu, o copeiro saiu. Aí José falou assim, olha, lembra de mim quando estiver lá fora. Passaram-se ainda 2 anos para o copeiro se lembrar de José numa situação que Faraó estava querendo também que os seus sonhos fossem interpretados. E a Bíblia diz, aos 30 anos, José se apresentou diante de Faraó. 13 anos, José passando por situações difíceis. Quantos anos nós temos passado por situações difíceis? Mas Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Quantos anos vamos passar ainda? Mas Deus quer nos dizer, tenha bom ânimo. Como o bispo Antônio falou pela manhã, nesta manhã. Tenha bom ânimo. Fica firme no Senhor Jesus. Essas coisas vão passar, e eu creio que tudo está passando para Deus levar a sua igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem pecado, para a sua glória. E aí estaremos lá, em nome de Jesus. Mas são provações, são lutas. Nós não podemos desanimar com tudo que está acontecendo, nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Nós temos que a cada dia buscar esse entendimento de que o Senhor está conosco. É interessante que a vida de José, no capítulo, se não me engano, 39, por 3 vezes,
A Bíblia diz: e o Senhor estava com ele. O Senhor está conosco hoje, em nome de Jesus. O Senhor estava com ele. Mas Deus estava preparando José naquela situação, naquelas aflições, né? E quando José chega ali diante de Faraó e consegue interpretar também um sonho, Faraó vai e coloca ele como administrador da sua casa e autoridade depois dele sobre toda a terra do Egito. Amado, nós aprendemos que José não havia alcançado aquela posição por sorte, por acaso ou por coincidência. Chegou aonde chegou porque Deus, desde a fundação do mundo, tinha um plano para ele. Deus tem um plano para você e para mim. As mãos de Deus não estão atadas. Os ouvidos de Deus estão nos ouvindo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Nós podemos achar que as circunstâncias ou a nossa caminhada está fora do trilho. As lutas estão nos colocando ali para baixo, mas os trilhos são do Senhor. Em nome de Jesus. A velocidade, o tempo é de Deus. É de Deus. Aí eu estava pensando aqui, eu relembrei, quando era menino lá no Rio de Janeiro, aquele trem de carga. Tem um trem de carga, o trem urbano e vamos colocar o trem bala. 3 velocidades diferentes, né? Trem bala, o trem urbano e o trem de carga. O trem bala é uma velocidade fora do normal, né? Eu nunca andei de trem bala. O trem urbano já andava, às vezes, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor me trouxe até aqui. Andava até pendurado em porta. Não tinha porta. Os trens do Rio de Janeiro, no meu tempo de menino, quem é do Rio de Janeiro sabe, andava ali perto da porta, sentindo o vento, a brisa. Parecia o Titanic. Aquele vento batendo. Que perigo, meu Deus do céu. Que loucura. Que loucura, Ângela e Roberto. Sabe? E tinha o trem de carga, né? O trem de carga, eu botava mochila nas costas, aquele trem de carga que levava o carvão, saía lá de Big Field, uma terra quente demais até hoje. Big Field, que terra boa. Perto de Bangu. Bangu fica 2 quilômetros perto do inferno. Porque, terra quente. Misericórdia. E Campo Grande ficava uns 10 quilômetros. É quente também, não tem jeito. E eu saí de Campo Grande e ia buscar uma linha de trem, aqueles trem de carga que passava lá por trás. E sabe para onde ia? Mangaratiba. E tudo em cima do carvão, com a mochila nas costas, de novo, que nem o Titanic. Um vento batendo assim, mas era aquele trem de carga bem devagar. Ele ia devagar, né? Eu e os colegas levava a mochila com laranja, porque só voltava em uma bola para ir para as praias e só voltava no final da tarde. Falei, papai, depois eu tive que me confessar com ele, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz coisas que o Senhor não sabe, isso depois de velho. Sabe? Qual é a velocidade de Deus? Qual é o tempo de Deus na nossa vida? Nós não sabemos. É por isso que Deus fala para nós permanecermos firmes no Senhor. Sabe? Tudo que está acontecendo tem um propósito, tem um ensinamento, tem uma causa, tem uma consequência também. Né? A palavra de Deus, em Isaías capítulo 59, verso 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Muitas vezes não conseguimos enxergar a providência divina até que a tempestade passe. Na verdade, alguns momentos sentimos como se Deus nos tivesse abandonado. E eu quero ler um trecho do livro de Jó, em que o bispo Josué começou nesta manhã o seu estudo. Jó, capítulo 23, verso 3 e verso 4. Olha o que Jó diz. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. O verso 8 e 9. Eis que,
Se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. E muitas vezes nós ficamos assim, questionando a Deus por causa das lutas, das tribulações, das nossas aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E a igreja é mais do que vencedora. Em nome de Jesus. São lutas, e as lutas nos trazem um aprendizado com Ele, nos traz ensinamento. A luta, ela sempre é uma situação que Deus quer falar algo conosco. Em nome de Jesus. A soberania de Deus nos garante que Ele é o Rei e que está no controle de tudo, absolutamente tudo. E a sua providência se manifesta quando Ele executa o seu plano, sustentando e suprindo todas as nossas necessidades. Há algo que precisamos saber de Deus, igreja. Ele planejou o nosso futuro antes de criar o universo, em nome de Jesus. Por isso, nós somos mais do que vencedores. Isaías 55 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Verso 8 e 9. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que eu e você temos um Deus superior e um Deus que já planejou o nosso futuro. Já viu, se nós fôssemos planejar o nosso futuro? Com certeza ia dar emburros na águas, né? Como papai e mamãe falavam, né? Mas Deus já projetou o nosso futuro, igreja. Em nome de Jesus. Não importa nenhuma situação, o bispo Josué já falou aqui, durante alguns domingos atrás, nenhuma situação muda os planos de Deus. Nenhuma situação. Nada vai mudar o amor dele para conosco. E graças a Deus, por isso, por esse amor imensurável, por esse amor cuidador, por esse amor misericordioso, por esse amor perdoador. E graças a Deus que Ele não muda. Ele não é homem para mentir. Muitas vezes falhamos com Deus, mas o Senhor não falha conosco. E graças a Deus, os planos do Senhor já foram escritos e se cumprirão à risca. Nada vai mudar o curso do nosso Deus soberano. Creiam nisso. E o trabalhar de Deus em meio às nossas lutas é um trabalhar diferente, é um modo diferente. E a cada dia Ele vai nos ensinando, né? Tantas coisas passamos dentro de casa, no trabalho, na igreja. Quantas coisas. Às vezes nós falamos coisas para os filhos e os filhos não ouvem. E às vezes nós fazemos o papel, vamos dizer, entre aspas, não querendo chegar, às vezes o papel de Deus para eles, né? Meu filho, vai por aqui, porque papai está com 53 anos. 53 não é muito, né? Vai por aqui, não vai por aqui não. Aí Deus está falando a mesma coisa, Ortuan, vai por aqui, não vai por aqui não, e eu desobedeço. E o filho desobedece. Eu falei, não vai não, porque você vai chorar, e papai vai chorar, mamãe vai chorar. Não vai não. Deus é assim, Deus é um Deus de amor, mas também, como o bispo José falou, Deus chora por nós. Jesus chorou, né? Ele chorou por causa da incredulidade do povo, por causa da lamúria, da reclamação, mas Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que responde ao nosso clamor, em nome de Jesus. Deus está trabalhando do seu modo e sabe exatamente o que está fazendo pela nossa vida. Precisamos estar atentos, vigilantes,
a tudo que acontece na nossa vida, no nosso caminho, e sermos sensíveis à voz de Deus. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. No meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, Deus está falando. E nós vamos, é para o pó, é para orar, é para ler a palavra, é para jejuar. Sermos sensíveis ao que Ele quer falar conosco, né? Com Elias, havia passado tempestade, havia passado um vento forte, né? Chuva, terremoto, fogo, mas Deus estava onde? Numa voz branda. Nem sempre no barulho Deus está. Então a gente precisa aquietar o coração para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria ler por último, o último versículo, que está no livro também de Isaías, capítulo 46. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Ouvi-me, igreja do Senhor, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. É assim que Deus faz conosco. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cães, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, e levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, verso 3 e verso 4. O Senhor carrega a cada um de nós nos seus braços. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, Pai tremendo, um Pai que nos ama, mas é um Deus também de justiça. É um Deus que orienta os seus filhos. Senhor Deus, traz a cada um de nós o entendimento de que o Senhor está trabalhando no meio das nossas lutas. É o Senhor, Deus, que tem nos carregado, sim, a cada dia, nos teus braços, como naquela areia, Pai. É ali, Senhor, em que estão as marcas daqueles 2 pés, como já ouvimos antes. Senhor Deus, o Senhor chora por nós, o Senhor cuida de nós. Que a sua igreja jamais desanime no meio de uma pandemia como essa, Senhor. Senhor Deus, Papai, louvado seja o Senhor. Há vidas, há famílias aqui nesta noite que precisam de uma cura na alma, nas suas emoções. Precisam, Deus, de ouvir a Tua palavra e entender o que o Senhor quer no meio da tribulação. Traz essa alegria, Pai, aos Teus filhos. Nós esperamos em Ti, sim, a cada dia, Senhor. Pois a nossa esperança é viva, Senhor. O nosso Redentor vive, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, Tu és tremendo e Tu és poderoso. Não podemos caminhar e dar um passo sequer sem o Senhor. Sem Te buscar e sem entender o que o Senhor quer, Pai. No meio das lutas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Sua igreja, Senhor. E este também é um dia que nos alegramos em estar aqui na Tua casa. Tudo está voltando em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, para estarmos na Sua casa de oração. Mas Deus, fala conosco também no nosso quarto. Fala conosco quando estivermos andando. Fala conosco quando nós estivermos no nosso trabalho, Senhor. Tira, Deus, toda a angústia do coração dos Teus filhos. Toda a ansiedade, Pai. Jesus, o Senhor transforma o fardo pesado num fardo leve, num jugo suave. Colocamos a nossa vida em Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Que esta breve reflexão, Pai, tenha falado o coração dos Teus filhos, como o Senhor falou ao meu. Porque eu também preciso ouvir a Tua voz. Porque em alguns momentos também eu fico ansioso. Mas eu creio no Senhor. Eu creio que a resposta vem de Ti, Senhor. Nós cremos que o caminho,
a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Pai, por esses jovens que estão ministrando aqui nesta noite, Senhor. Que as suas vidas sejam vidas que estejam aos Teus pés. Eu quero abençoar a vida desses jovens, Pai, as suas famílias. Que a graça do Senhor também chegue às vidas deles e suas famílias. Aleluia. O Teu amor seja reinante nos seus lares. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Depois eu estarei dando a bênção apostólica. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é descanso. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Senhor. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tua. Eu recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Oh, oh, recaio de novo em tuas mãos, Senhor. Recaio em tua graça. Oh, 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 recaio de novo em tua. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Levante suas mãos e adora Ele. Diga em teus braços, aleluia. Em teus braços é o meu, sim, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanse no Senhor. Amém? Aleluia. Que você a cada dia caminhe com o Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele está com seus olhos postos em nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, Pai, por esta noite tão maravilhosa e tão especial de estar aqui com os irmãos. E que a sua presença é real aqui neste lugar. A sua presença é real na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Deus poderoso, o Deus compassivo e misericordioso, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, para todos sempre, e todos digam amém
e amém. Que Deus os abençoe.